Chegou o dia. Eu vou ler pela primeira vez A Hipótese do Amor. Eu sei. Eu não faço ideia sobre o que é essa história. Só imagino que seja sobre um romance num laboratório. De resto, não sei nada. Olá, tudo bem? Senta aí, fica à vontade. A gente vai ter um vlog de leitura lendo pela primeira vez A Hipótese do Amor. Eu tô indo totalmente sem saber o que esperar. Mas eu tô confiante de que vai ser legal. Mas enfim. Oi, eu sou a Isa, se você é novo ou nova por aqui. E aqui eu falo sobre livros, vida, criatividade, sobre tudo isso. Hoje a gente vai ler juntos. Antes de tudo, se você tá assistindo esse vídeo e você já leu esse livro, me conta aqui, o que você achou dele? Pode me contar, vai. Pode dar spoiler também, porque quando eu postar esse vídeo eu vou ter terminado de ler. Quando esse livro tava muito hypado nas redes sociais e tudo mais, acho que assim que ele lançou, né? Eu não senti esse chamado pra ler. Ele não falou comigo. Ele não falou, vem cá que eu tenho uma história maravilhosa que você vai amar pra mim. Mas sempre fiquei a curiosidade, ele sempre ficou ali na minha lista de livros que eu quero ler, mas nunca leio. Você não me engana, eu sei que você tem uma lista assim. Eu e você, nós somos iguais. Mas eu vi que vai ter adaptação pro cinema e eu pensei que, pode ser legal ler esse livro agora, pode ser um momento bom. E aí eu abri ele aqui e eu fiquei assim, ok, é pra eu ler esse livro? Eu senti ele me chamando. Então eu pensei, vou fazer um vlog de leitura. Por que não? Uma coisa que eu acho que pode me atrapalhar é que eu já vi o elenco que foi escalado pro filme. Então, quando isso acontece, eu tenho muita dificuldade de desassociar. Eu vou começar a ler isso aqui já imaginando cada um. Então, qualquer característica que a autora... É autora, né? Qualquer característica que a autora me der dos personagens, e se não for parecido com o elenco, eu simplesmente vou ignorar. Vou falar, muito obrigada pela sugestão. Não. Não é essa pessoa que eu quero. Então, vamos ver como é que vai ser isso, né? E eu vou mostrando pra vocês o que eu tô achando. Mas eu acho que eu vou gostar. Deixa eu falar minhas expectativas também antes da gente começar. Não acho que vai ser um romance que vai mudar a minha vida e que vai ser totalmente perfeito e incrível. Eu tô com a expectativa de ser um romance ok, gostosinho de ler, que vai me tirar uns risinhos idiotas. Isso é o que a gente tá esperando que seja. Se bater isso daí pra mim, já tá ótimo, já tá maravilhoso. Não tô esperando que seja nada revolucionário que mude a minha vida. Por favor. Eu não acho que eu vou demorar pra ler, porque a impressão que eu tenho é que esses livros contemporâneos, principalmente de romance, comédia romântica, são mais facinhos de ler. Não sei se você concorda comigo, mas parece que flui muito rápido a leitura. Então, pelo menos foi assim com os outros, né? Vamos ver com esse. Ela conheceu um cara chorando. Isso pegou muito no meu coração, porque se você não sabe, eu conheci meu namorado chorando. A gente fazia faculdade de psicologia junto, e um dia eu cheguei atrasada e tava tendo um trabalho em grupo, e o professor me colocou pra fazer com ele. E aí era um trabalho em que a pessoa tinha que meio que simular uma entrevista, né? Um fingia ser o paciente e o outro ia aplicando as perguntas e tal. E aí ele olhou no fundo do meu olho e perguntou, como você tem se sentido ultimamente? E eu tava me sentindo horrível. Aí eu olhei pra ele e eu comecei a chorar. E foi assim que eu conheci a pessoa que eu moro hoje. E aí agora eu tô na parte em que... Tô na página 32, segundo o Kindle, em 6% do livro. A parte em que ela falou pro cara que se ele quisesse denunciar ela por assédio, ele podia denunciar e saiu correndo. E aí, ele chamou assim, olha... Olive, ela ouviu chamar. Olive, espere, ela não parou. Isso já me fez ficar tipo... Ok. Ok. A gente vai ter alguma coisa nesse livro. Eu tô gostando. Eu não sabia que era fake dating. Vocês sabem que eu amo fake dating. Vamos fingir normalidade e continuar lendo.
Ele colocou a mão na lombar dela. Ele colocou a lombar... Ele colocou a mão na lombar dela, galera. Como que a gente se sente com isso? A gente se sente muito bem. E vamos... Ela tá falando aqui que ele é um homem gigante de mais de 1,80 m de altura. Garota, sua mão desceu um pouco mais nas costas de Olive. Não, e ela nem precisou pedir pra ele fingir ainda, sabe? Ele já tá ali, tipo, com a mão nas costas dela. Tá sendo bom, a gente tá aproveitando essa leitura. Você nunca leu esse livro, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Se você, assim como eu, não fazia ideia do que esse livro é, vamos lá que eu vou explicar. O cachorro tá bebendo uma água. Dá pra ouvir? Se tiver, perdão. Realmente o livro tá contando a história da Olive, que ela tá sendo doutoranda num laboratório. E nesse laboratório tem um cara lá que é tipo maioral. E ele é muito rígido, muito chato. E ele tem mais de 1,80 m de altura. E ninguém tem muito contato com ele e tudo mais, né? E ela tem uma melhor amiga que também trabalha lá, pelo que eu tô vendo. E essa melhor amiga dela tá muito afim do ex dela. Só que ela tá falando, não, garota, tipo, eu nunca faria isso com você, né? Eu gosto dele, mas eu não faria isso com você. Então a Olive tá tentando provar pra ela que ela não liga. Mesmo ligando. Mas ela quer muito que a melhor amiga dela seja feliz. Então... ela teve a brilhante ideia de falar que ela ia num encontro com uma outra pessoa, mas foi trabalhar. Aí a amiga dela tava passando, a Olive ficou desesperada, puxou a primeira alma que ela viu e falou, posso te beijar? A pessoa só riu e ela já saiu beijando a pessoa. E adivinha quem era? Era ele. É Adam o nome dele, eu acho. E aí ele ficou totalmente em choque, tentando entender o que tava acontecendo. Ela pediu 1000 desculpas, ele falou, isso é assédio. E aí ela falou, se você quiser, você pode me denunciar, porque realmente foi assédio. Enfim, eles tiveram esse diálogo e ela ficou dias sem ver ele. E ela ficou evitando a amiga dela, né, porque... por favor. Aí a amiga dela encontrou ela. Falou, você tá me evitando, o que tá acontecendo? Você tá saindo com esse cara, como assim? E ela não deu tempo dela mentir, porque ele chegou colocando a mão na lombar dela. A gente ama um bom romancinho bobo, né? A gente ama muito. E eu tô nessa parte do livro em que ele tá interagindo com ela e com a melhor amiga dela. Provavelmente ele tava passando assim pelo laboratório, ouviu a amiga dela indo confrontar ela, viu que ela ficou totalmente desesperada e resolveu me ajudar. Tá, vamos lá, galera, vamos continuar. Ele abriu a boca, depois fechou e não abriu de novo. Você beijou essa boca, Olive, e o beijo foi bom. Eu não ia comprar a versão física desse livro. Eu pensei, se eu gostar muito, eu compro. Eu tô gostando muito. Gente, era tudo que eu tava precisando. Tudo. Eles acabaram de ter o primeiro encontro falso. E o Chase veio até ficar comigo, porque toda hora eu fico tendo crise de riso. Eu fico tipo, toda hora. E ele ficou preocupado, achando que eu não tô bem. Mas eu tô muito bem. Eu tô aproveitando muito essa leitura. A gente tá no meu banheiro, então provavelmente vai ter eco. Mas agora são 8 da noite e eu decidi que eu preciso parar de ler esse livro um pouco. Por quê? Daqui a pouco eu preciso dormir, porque amanhã eu acordo cedo pra trabalhar, certo? Infelizmente, certo. Então, eu não posso ficar a madrugada inteira lendo. E se eu não parar agora, eu acho que eu não vou conseguir parar. E se eu não parar agora, não vai dar um tempo do meu cérebro desligar. Por que o meu cérebro precisa desligar? Porque senão eu vou ficar pensando nesse livro a noite inteira. E eu não vou conseguir dormir. Mas vamos lá, na parte que eu... até agora, né? Eu tenho certeza já que ele é o homem que ela conheceu na primeira vez que ela tava lá. A tonta ainda só não se ligou nisso, mas eu tenho certeza. E uma coisa que eu não gostei foi que, tipo,
Não é que necessariamente eu não gostei, mas eu acho que poderia, tipo, ter sido mais trabalhado. É que a amiga dela já começou a namorar lá com o ex dela e, tipo, nem mostraram nada disso, sabe? Só comentaram. Eu gostaria de ter visto essa história de fundo, porque a amiga dela também parece ser muito legal. Mas enfim. Aí ele aceitou fingir que tava num namoro falso com ela, porque, né? Nossa, que linda! Todo mundo ficou sabendo. No laboratório, as notícias saíram. Tô tirando maquiagem, tá? As notícias correram. E aí ela foi falar com ele, ela falou, olha, tá acontecendo isso, todo mundo tá sabendo o que a gente vai fazer. E aí ele falou pra ela, eu acho que é uma boa ideia a gente fingir isso, porque os meus chefes aqui não querem me dar subsídio suficiente, porque eles acham que eu vou sair do laboratório. E se eu tivesse uma namorada, eles podem achar que eu tô realmente criando raízes aqui, que eu vou querer ficar. Então, ela falou, ok, isso beneficia você também. Eles fizeram acordos sobre o namoro falso deles. E eles marcaram de se encontrar uma vez na semana pra ficarem juntos e as pessoas do laboratório poderem ver eles, né? Eu parei de ler agora na parte em que ela tá tentando convencer um amigo dele a contratar ela pra trabalhar no outro laboratório, enfim. Mas ele tá sendo muito protetor com ela e muito maravilhoso. Eu tô vivendo por esse livro, eu não vejo a hora de chegar amanhã pra eu continuar lendo. E eu quero muito continuar lendo. Por mim, eu terminaria esse livro todo hoje. Vocês não estão entendendo? Quando eu fico obcecada por um livro, eu sinto que eu poderia terminar ele, tipo, numa tacada só, sabe? Geralmente eu faço isso. Por isso que eu gosto de começar livro no final de semana, que aí não tem obrigação de dormir cedo, essas coisas. Mas eu preciso desligar um pouco desse livro pra eu poder... Tudo bem? Pra eu poder dormir. Então, fazer o quê? Amanhã a gente continua. Eu tô aproveitando qualquer momento, qualquer mínima folga pra ler esse livro. Sentar. Agora eu vou pra casa ouvindo o audiobook, porque eu não vou conseguir parar de pensar nisso. Meu dedo tá sujo de lipitinte, porque eu esfumei com ele. Meu segredo. Se eu falar pra vocês que eu li o livro inteiro em menos de 24 horas, vocês vão me julgar? Porque eu li e eu não me arrependo nem um pouco. Eu não conseguia parar de ler esse livro. Quando eu não tava lendo esse livro, eu tava escutando o audiobook dele. E eu não sou de escutar audiobook. Eu tô tentando pegar mais esse hábito, mas não é uma coisa que é natural pra mim.
Eu acho que ler e escutar são coisas muito diferentes, então pra mim não faz muito sentido. Mas eu tava nesse nível de obsessão. Eu não podia ficar sem esse livro. Então eu coloquei ele como prioridade. Eu falei, você vai ser tudo que eu tenho pra fazer hoje. E eu não me arrependo, nem um pouco. Antes de começar, eu falei aqui que eu tinha uma certa dificuldade de desassociar os atores, né? Eu não tive com isso. O ator principal, o Adam, eu imaginei ele como o Tom, o ator que fazia o filme, esse cara aqui. Eu imaginei ele perfeitamente. Eu sei que muitas de vocês leram imaginando ele como o Adam Driver, né? Eu não tive esse feeling. Não tive, eu imaginei como ele. Agora, a Olive, eu não consegui imaginar como a Lily. Quem vai estrelar ela no cinema é a Lily, essa atriz aqui. Eu não sei como que eu imaginei ela, eu só não imaginei. Parecia que eu tava vendo pelo ponto de vista dela, então eu não imaginava ela. Mas eu quero fazer minhas considerações aqui também. Eu tava com as expectativas totalmente normais, vamos dizer assim. Eu não tava esperando que fosse um livro que fosse mudar a minha vida. Eu acho que eu até cheguei a falar isso aqui no vlog. Eu não esperava que fosse a maior obra de romance contemporâneo existente no mundo. Eu só queria um romance com um tempero, sabe? Eu queria uma coisa gostosinha de ler que me fizesse ficar com aquele sorrisinho besta. Era isso que eu queria e eu consegui. Eu não achei mal escrito, eu achei ele meio acelerado e cortado, vamos dizer assim, mas eu gostei bastante. Obviamente tem defeitos, assim como todos os livros, assim como a maioria dos livros, mas pra mim valeu muito a pena. Gente, eu fiquei igual uma adolescente. Eles ficavam fazendo as coisas e interagindo, eu ficava tipo... eu fiquei surtando. E eu adorei fazer isso, eu adorei ficar surtando, porque não tem nada melhor do que um livro gostosinho assim, pra te fazer sentir tudo isso, sabe? É muito gostoso. E aí, é normal que fique dúvida pra dar uma avaliação pra esse tipo de livro, porque eu sei que não é o melhor livro do mundo, eu sei que não é um livro que merece 5 estrelas, mas a minha experiência lendo ele foi 5 estrelas. Entende o que eu quero dizer? Porque eu adorei os personagens, eu adorei a história. Eu não me conectei emocionalmente com nenhum personagem, não me identifiquei com eles, mas isso não impediu de que eu aproveitasse e torcesse e ficasse... sabe? Eu gostei muito de tudo. E quando eu tô lendo um livro assim, eu tento focar mais nessas partes que eu tô gostando e não ficar procurando defeito pra fazer críticas. Eu não acho que faz sentido. Então, pra mim, a experiência de ler esse livro foi 5 estrelas. Mas por quê? Eu não fui com expectativas surreais, então já sabia mais ou menos esperar algo ali dentro da média, o que fez com que ele ficasse acima da média. Eu não esperava personagens super profundos e super desenvolvidos. Eu esperava... o que eu recebi era exatamente o que eu esperava. Então é óbvio que a minha experiência ficou agradável. Isso que eu falo, que a minha experiência de leitura foi 5 estrelas. Mas eu sei que o livro não é 5 estrelas. Então eu optei por dar 4. Eu acho que é algo mais justo. Não mudou a minha vida, não entrou pros meus livros favoritos da vida, não entrou nem pros meus favoritos do ano, eu acho. Mas foi muito, muito, muito bom. Eu adorei, eu não me arrependo nem um pouco. Eu queria poder ler de novo pela primeira vez. Eu tô com saudade de mim de antes de ontem, que não conhecia esse livro. Podia ler de novo pela primeira vez, porque é muito difícil a gente achar um romance gostoso, assim, que desperte tantas coisas legais e que faça você ficar vidrada, querendo ler e terminar logo e ver eles ficando juntos. Tá cada dia mais difícil encontrar romances assim. Mas eu amei, eu amei. E é o tipo de livro que eu super recomendaria pra uma amiga, por exemplo, que estivesse falando: ai, eu queria tanto um romance gostosinho, com personagens maravilhosos, com um homem escrito por uma mulher, que sabe falar e fazer tudo que uma mulher gostaria que ele falasse e fizesse. Eu recomendaria esse livro. Inclusive eu tenho uma grande lista de livros assim. Então, resumindo, eu amei a experiência de leitura. Eu fui com uma expectativa de que ele seria uma coisa, ele realmente foi essa coisa. Eu acho que muitas pessoas acabam se decepcionando com livros por isso, porque outra pessoa leu esse livro e falou muito pessoalmente com ela se identificou com os personagens, com a história, por conta das vivências dela, por conta de tudo dela. E aí, pra ela foi o melhor livro do mundo.
ela recomenda pra outra pessoa e a outra pessoa já vai com a expectativa lá em cima. E quando chega lá você vê que não é isso tudo, foi só a vivência da pessoa que transformou esse livro dela, mas não precisa ser seu. Eu amei, eu tô ansiosa pro filme, nossa, eu tô muito ansiosa agora pro filme. Fiquei vendo os TikToks da Lily mostrando algumas ceninhas bestas assim pra promover o filme e eu fiquei... Vai ser muito bom. Então, valeu muito a experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vlog, que você tenha se divertido de alguma forma. Por favor, se inscreva no canal. Me ajuda. Eu tô começando agora com isso de YouTube e eu tô adorando. Curte o vídeo se você gostou e deixa um comentário aqui. E me segue também nas outras redes sociais pra gente poder ficar mais perto, tá? Até a próxima.